Olá amigos, Fabiano Santos, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália. Então pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho de como nós, brokers aqui da Capita, a gente demonstra para os bancos que a gente está trabalhando quanto os nossos clientes ganham, né? O income anual, o salário, o business income de cada um dos nossos clientes, tá? Então, o que é importante a gente saber? Tá? A gente tem os três pilares da Capita quando a gente vai falar de financiamento de imóvel, que é a propriedade, o Funds to Complete e o Borrowing Capacity. E uma das premissas mais importantes do Borrowing Capacity é, logicamente, o quanto a gente ganha. O banco vai entender quanto que a gente ganha, quais são as nossas despesas aí mensais, anuais, os nossos living expenses, e vai pegar ali o que está sobrando, né, mais ou menos, vai fazer cada banco ter a sua receitinha de bolo, vai ver mais ou menos em 30 anos isso, e isso daí vai gerar o nosso borrowing capacity, que nada mais é o quanto que a gente pode pegar de empréstimo para estar financiando o nosso imóvel, tá? E aí, logicamente, o income é aí um dos pontos mais importantes. Como é que a gente mostra para os bancos o income dos nossos clientes? Vamos lá, a gente normalmente tem três tipos de clientes, tá? O cliente que trabalha permanent, full-time ou part-time, a gente tem o casual worker e a gente tem ali o sole trader ou business owner, tá? Se você é permanente, full-time ou part-time, a gente normalmente precisa de só 2 payslips para a gente estar comprovando a sua renda. Ah, Fabiana, eu troquei de empresa agora, eu ganho um payslip semanal, eu ainda estou no início do meu probation period. Eu posso aplicar para o meu pre-approval? Pode sim. Se você é permanente, full-time ou part-time, 2 payslips. Às vezes a gente começa o processo com um, e aí no decorrer do processo a gente vai e anexa o outro também, tá? Então, às vezes, até um payslip a gente consegue dar esse início no processo, mas em via de regra, 2 payslips. Se você é casual worker, tá? A gente precisa de 6 meses de você trabalhando na mesma empresa, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, que o casual, tá? É uma análise um pouco mais minuciosa, tá? Se a gente for comparar com permanent. Um banco quer entender mesmo esses 6 meses, tá? Ele vai querer o year to date, como é que tá, ele vai pedir ATO, Payment Statements, ele vai pedir aí às vezes mais de 2 payslips, vai pedir 4, às vezes pede 6 meses de payslips. Então, dependendo de quanto que a gente vai precisar de renda e de quanto está comprovado nos payslips, o banco fica mais chatinho e vai pedindo mais informação. Mas em via de regra, se você está 6 meses empregado no mesmo emprego, tá, a gente consegue trabalhar ali com os 2 últimos payslips, mas sempre o banco querendo ver um pouquinho mais de tempo, e aí vai depender do tempo que ele quer ver, qual documento ele vai pedir adicionalmente, tá bom? Se você é sole trader, tá, você trabalha no seu ABN, né? Então, o que o banco vai querer olhar? Você não tem, né, salário, você trabalha no seu ABN, o banco vai pedir os últimos 2 anos de tax return e mais dos últimos 2 anos de Note of Assessment, né? Aquele documento que é gerado quando a gente completa o nosso tax return, tá? E o banco vai pegar os últimos 2 anos, somar e dividir por 2. E aí isso vai ser a renda de quem trabalha no ABN. Se você é business owner, a gente vai precisar de 2 anos, dos últimos 2 anos de tax return, o seu Note of Assessment, e a gente precisa também fazer uma análise do seu business. A gente vai precisar dos 2 últimos anos de tax return do business e mais os últimos 2 anos de profit and loss, tá? Então, a complexidade da análise do income, dependendo do seu employment status, ela vai crescendo, tá? E aí você também tem que tomar cuidado nas suas estratégias. Às vezes a gente tem clientes que trabalham permanent, full-time ou part-time. Ah, vou abrir minha própria empresa, eu vou trabalhar agora no meu IBN, não tem problema nenhum. Mas se você quiser comprar um imóvel financiado, tá? Você pode ter que esperar às vezes até 2 anos a mais para você poder comprar, tá? Gostaria de fazer um parênteses aqui, tá? Já recebemos aqui mais de um cliente dizendo, eu escutei, eu vi, eu li, eu fui no churrasco, eu escutei que às vezes business owners estão precisando agora só de 1 ano de tax return declarado, tá? Para estar aplicando. Em alguns casos, sim, você pode só ter 1 ano, só que aí são bancos mais especializados, a taxa é muito mais alta, ou se você se paga 1 ano já de salário, pelo menos 1 ano de salário, nós temos aqui alguns bancos, e bons bancos, que também podem abrir a exceção. Mas isso tudo vai depender de quanto você vai estar dando de entrada, como é que está esse salário que você está se pagando, e isso pode ser analisado. O banco pode pedir aí os últimos 2 payslips, te analisar mais ou menos como você fosse um permanent, full-time, part-time, tá?
mas pode ser que ele peça aí 1 ano de payslip, pode ser que ele peça aí quanto tempo a empresa está aberta, normalmente ele pede pelo menos 2 anos, enfim, tá? Em via de regra, você precisa de 2 anos de tax return, 2 anos de note of assessment, 2 anos de tax return do seu business e profit and loss. Mas temos algumas exceções que em alguns casos podemos trabalhar só com o último ano, só que aí a gente tem que ver caso a caso. Se encaixou em alguma desses quadros, em alguma dessas posições, quer saber um pouco mais do seu caso no detalhe? Então, buca uma reunião com a gente, vai lá no www.capitalfinancial.com.au/book e marca aí um período comigo ou com o Alvi que a gente vai esclarecer mais no detalhe o seu caso, tá bom? Um abraço para vocês e até mais!